Para acontecer a morte da metafísica, quem fala isso deveria parar de falar e parar de escrever sobre tal coisa. Porque quando você está escrevendo sobre ela, você está argumentando sobre ela. Mas afinal, para entender essa morte da metafísica, eu acredito que a pessoa deveria estudar toda a história da filosofia e entender sobre metafísica, os fundamentos da metafísica lá com os pré-socráticos, Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto, entre outros filósofos, para compreender o que é a metafísica. A metafísica, ela foi um erro, mas foi um erro, parece que até de propósito, quando Andrônico de Rodas, quando ele foi organizar as obras de Aristóteles já pelo século I, antes do nascimento de Jesus Cristo, 100 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, ele organizou as obras de Aristóteles e aquelas obras que falavam de coisas que estão além da nossa compreensão física, como o nascimento do universo, a formação do planeta, a origem dos seres humanos, isso tudo são coisas que estão além da compreensão, além da capacidade do homem abarcar ou pegar, era tudo metafísica, questões metafísicas. Ao longo da história da filosofia, você vê Platão fundamentando o mundo inteligível e o mundo sensível, o mundo das ideias e o mundo material. Que existe um mundo que está além da nossa compreensão, que existe um modelo perfeito de uma coisa perfeita e etc. E ao longo da história da filosofia, antes de Platão, você vê Heráclito e Parmênides. Heráclito falando que existe um movimento, o vir a ser. Esse vir a ser já é a possibilidade de uma potência da coisa acontecer na existência, o vir a ser na existência. Você vê Parmênides falando que existe o ser. O ser é aquilo que existe. O ser, a gente pode batizar ele de muitas coisas. Que nem mais tarde, com os cristãos, vão dizer que esse ser que Parmênides afirma pode ser o pressuposto de Deus se revelando à consciência do filósofo grego Parmênides. Mas nesse desenvolvimento da filosofia, por que falam que a metafísica morreu? A metafísica morreu porque lá por volta da Idade Média, ou na Escolástica, ou até antes, do surgimento da Idade Média, lá por volta de 475, e antes disso houve Santo Agostinho, que fez a Cidade de Deus, a Cidade dos Homens. Houve um tempo que a filosofia ela ficou muito a cargo da igreja. A igreja católica ou o cristianismo começou a usar da filosofia para fazer apologética ou para argumentar a respeito da existência de Deus. Então, tudo aquilo que os gregos produziram como a arquê, como o ser, ou aquilo que Platão falava do mundo das ideias, os cristãos, ou os teólogos, os apologéticos cristãos e filósofos cristãos, pegaram todos esses termos, cristianizaram e falaram que esses pressupostos que os gregos já estavam falando é tudo pressupostos para o fundamento da religião cristã. Então, a metafísica, ela saiu dessa coisa de você estudar sobre a origem de tudo e ficou a cargo da metafísica se relacionando com a teologia. A metafísica tentando argumentar de forma racional sobre a existência de Deus. Se Deus existe, como a gente pode ver se Deus existe? Através da natureza, que a natureza existe um movimento. Aí pega muitos termos de Aristóteles, esse movimento da natureza leva a uma finalidade, e etc. Lá por volta da Idade Moderna, com Immanuel Kant disse que isso é muita ignorância de nós seres humanos querer galcar uma realidade que está além da nossa realidade, além da nossa compreensão. Você querer explicar Deus através dessa razão. Então, existem realidades que estão além da nossa compreensão. E a metafísica não seria ciência. Os escolásticos colocavam a metafísica como a ciência de Deus, o estudo da ciência de Deus seria até a teologia. Então, para entender essa morte da metafísica, eu acredito que não teve morte da metafísica. Hoje a metafísica ela se atualizou. O existencialismo, a fenomenologia, falar de niilismo, falar de consciência, falar de filosofia da mente, argumentar sobre a própria existência humana aqui na Terra já é uma forma de fazer metafísica. Bem,
A filosofia é essa habilidade humana de pensar sobre as coisas, ou sobre tudo o que existe. No começo da filosofia, a maioria dos filósofos eram geógrafos, cosmólogos, físicos, astrônomos, geógrafos, entre outras coisas. Até médicos, muitos filósofos eram. À medida que o desenvolvimento da ciência, da intelectualidade, da disciplina pela busca de conhecimento foi aumentando, as matérias sobre o estudo da natureza, sobre o estudo da realidade, elas foram ganhando formas. Que nem a cosmologia, ela ganhou sua própria forma de fazer estudo. A teologia ganhou sua própria forma de fazer estudo. Porque antes, quem estudava teologia era considerado filósofo. Quem estudava sobre cosmologia, a origem do universo, era considerado filósofo. Bem, então, essa questão metafísica de estudar sobre os princípios das coisas ou a origem das coisas, hoje já não está mais para a filosofia. O filósofo, quem busca esse entendimento, pode até estudar sobre isso para basear sua argumentação, seus princípios de pensamento, de ideias. Mas, literalmente, ou pensando de forma racional, pensar sobre a origem das coisas está para a cosmologia. Já é um estudo cosmológico, nem é filosófico mais. Cosmo quer dizer ordem, o estudo da ordem. Aí dentro dessa cosmologia entra o estudo da astrofísica, entra o estudo da geofísica, entra o estudo dos físicos teóricos, entre estudos de física, entre outros estudos, já está em outra linha de pensamento. E tem outra linha de pensamento também que ficou a cargo de estudar sobre a origem de tudo, que é a teologia. Que a teologia já é outra coisa que já está fora da filosofia. Mas quem estuda filosofia pode pensar sobre isso, mas o foco da filosofia já não é mais isso. A finalidade, já estou colocando uma finalidade da filosofia, já não é mais isso. Mas quem estuda teologia já vai buscar sobre a prova da existência de Deus de forma racional, aí entra sobre a teologia natural, sobre a teodiceia, sobre argumentos ontológicos, teológicos, sobre a existência de Deus, aí o uso de uma metafísica. Deus é um ser que existe por si mesmo, Deus é aquilo que existe sem antes existir nada antes dele, Deus é o motor imóvel, Deus é o sumo bem, etc. Esses são argumentos teológicos. Os argumentos teológicos, tirando essa ideia de Deus, pode muito bem se igualar com argumentos cosmológicos, mas o cosmológico, a cosmologia estuda o início de tudo, que é o Big Bang, mas é que a teologia tenta estudar aquilo que existia antes do Big Bang. Aí você coloca Deus, pode colocar Deus. Aí você percebe. Mas e aí, a metafísica morreu? Não. A metafísica, ela está atrás dessa teologia, ela está por trás dessa cosmogonia, ela está por trás do estudo da teologia natural. Você vê a metafísica permeando as outras coisas. Você vê a metafísica permeando até o estudo da fenomenologia com Martin Heidegger, com Jean-Paul Sartre, entre outros filósofos. Você vê um linguajar metafísico, mas eles já não falam mais de metafísica. Percebe aí que a metafísica ela está viva ainda? Então a filosofia ficou a cargo de estudar sobre o quê? A filosofia ela ficou a cargo de estudar sobre qual a finalidade da vida humana, sobre a existência humana, ou se nós, seres humanos, fomos criados para gozar dessa vida aqui, dos prazeres dessa vida, ou nós, seres humanos, fomos feitos para gozar ou para entrar ou para pensar sobre a existência de Deus. Aí você vê essa divisão, é complexo sim, e se você está até aqui é porque você estuda filosofia, gosta de pensar, gosta de argumentar, etc. É por isso que você está aqui, tentando pensar, tentando perceber. Espero que este conteúdo agregou muito em sua vida e boa jornada para você e bons estudos.